Olá, está no ar mais um Frente a Frente. Hoje a gente vai conhecer quem está à frente da Embrapa Milho e Sorgo, já que no último dia 1º foi empossado o novo chefe-geral da Embrapa de Sete Lagoas. Eu estou falando de Vinícius Pereira Guimarães, que foi empossado, está conosco aqui hoje, a quem eu agradeço a disponibilidade aqui da sua presença, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade, Raquel, de estar aqui com vocês no Frente a Frente. Nesse programa a gente sempre começa perguntando. Então eu te pergunto, quem é Vinícius Pereira Guimarães? Tá joia. Bom, Vinícius Pereira Guimarães é um mineiro que nasceu em Curvelo, no coração de Minas Gerais, mas eu saí de lá muito cedo. Meu pai trabalhava na fábrica de tecido e a gente acabou tendo a oportunidade de morar em algumas cidades. E eu cheguei em Sete Lagoas com 9 anos de idade. Meu pai trabalhava na Sete Cachoeira e minha mãe professora da rede estadual de ensino. E desde criança eu sempre gostei muito da parte de agropecuária, apesar de vir de uma cidade, de uma família urbana, né? Estudei no colégio Ulisses Vasconcelos, estudei no Regina Passes, estudei no João Herculino e fui para Viçosa com 18 anos de idade fazer a zootecnia. Já que eu gostava muito Já estava na área, né? Já estava na área. Já que eu gostava muito da área da parte rural, eu sempre fui estimulado pelos professores e por amigos e por familiares a buscar uma formação que pudesse conciliar, né, a minha paixão pela área rural e com conhecimentos técnicos, né, que poderiam se tornar a minha carreira. Então, foi assim que aconteceu. Em 98, eu fui fazer zootecnia em Viçosa. E lá, onde a coisa de fato avançou, eu sempre tive uma paixão muito grande, além da parte rural, eu sempre gostei muito da parte de administração e economia. Então, antes de terminar o curso de zootecnia, eu iniciei um segundo curso e estudei administração com foco em comércio exterior. Então, nada a ver, né? Na época parecia algo bastante incomum, né? Era algo bastante incomum, era um curso noturno que eu fazia. Então tinha aula o dia inteiro de zootecnia, na graduação em zootecnia, e à noite eu tinha um segundo curso, completamente fora dos padrões da minha turma. Mas era uma paixão que eu tinha, aprimorar um pouco mais o conhecimento na área de administração e economia. Então, conciliei as duas graduações, terminei o curso de zootecnia e iniciei o mestrado. Como eu sempre gostei muito da área de exatas, né, administração, economia, né, principalmente, eu iniciei o mestrado indo um pouco mais para a área de estatística, melhoramento genético, e trabalhei no mestrado ainda com produção animal, mas com esse viés mais de estatística e melhoramento genético. E continuando fazendo a graduação à noite, né? E terminei o mestrado e iniciei o doutorado. E aí sim, no doutorado eu já tive a oportunidade de ir mais para a área de economia e consegui concluir, ainda junto com o doutorado, a segunda graduação. Então, em 2005, eu concluo o curso de administração com foco em comércio exterior. Tenho a honra de receber um prêmio, né, como melhor aluno do curso. Então, para mim, foi um momento muito especial de poder receber esse reconhecimento e reforçar o meu compromisso, né, com a qualidade, de buscar me capacitar sempre dentro da minha formação. E 2 anos depois eu termino o doutorado. Nesse ínterim, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer parte do doutorado, e onde eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, e lá eu recebi um segundo reconhecimento muito importante, que foi o prêmio Joseph Fontenot, concedido pela Sociedade Americana de Zootecnia. Então, um marco na minha vida profissional que, de fato, reforçou ainda mais o meu compromisso em trabalhar e fazer o melhor que eu pude, né? Que eu podia. Nessa época, eu recebi um convite para dar uma consultoria em Sobral, no Ceará, para a Embrapa Caprinos e Ovinos, para ficar apenas 6 meses por lá. Eu confesso que não tinha nenhuma expectativa de permanecer no Nordeste. Seria um período transitório. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava casado com a minha atual esposa, a Patrícia, e a gente achava que Sete Lagoas ou Minas Gerais seria o nosso destino, né, depois de morar 1 ano nos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei em Sobral, no Ceará,
a realidade do Nordeste me chamou muita atenção e eu entendi que eu poderia contribuir com a realidade de lá, já que eu trabalho. Chamado ali, né? Quase que um chamado, exatamente. E entendi que eu poderia ficar e contribuir. Recebi convites para poder voltar para Minas nesse período. E eu acho que contra toda a lógica do bom mineiro, né, que sempre quer voltar para a sua casa, eu permaneci no Nordeste, permaneci em Sobral, no Ceará. E por lá eu fiquei 11 anos. Olha só. Então, nesses 11 anos, eu tive a oportunidade de, oficialmente, né, depois fazendo o concurso da Embrapa em 2010, entrando oficialmente para a Embrapa como dentro do quadro de funcionários da Embrapa no concurso que aconteceu em 2010. Permaneci em Sobral, então, até 2019. Né? Nessa unidade Embrapa Caprinos e Ovinos, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores. Assim que eu fui contratado, eu assumi a supervisão de um setor de transferência de tecnologia. 2 anos depois que eu fui supervisor desse setor, eu fui convidado para ser o chefe de pesquisa da unidade. Também foi um grande desafio, porque eu tinha apenas 2 anos de Embrapa e fui convidado para assumir uma posição muito importante no centro. Mas tinha muito conhecimento, né? Conhecimento técnico e conhecimento, especialmente de estudo, de conhecimento de informação, né? Exato, e tinha muita vontade de contribuir. Eu acho que dentro da minha trajetória toda, sempre foi muito marcada pela minha vontade de aprender e contribuir em todos os locais que eu passei. Fiquei nessa posição durante 3 anos e meio e fui convidado pela nova chefia para assumir a posição de chefe adjunto de transferência de tecnologia. E ajudei a desenvolver uma importante ferramenta do centro, que é o Centro de Inteligência e Mercados de Caprinos e Ovinos, um grande marco para o setor produtivo, que são atividades importantes também para o Brasil, principalmente no Nordeste, né, a caprinocultura e a ovinocultura. E a Embrapa tem um processo seletivo. A Embrapa tem 2 escritórios internacionais que ficam um na França e outro nos Estados Unidos. E em 2018 ela abriu um edital para poder selecionar novos coordenadores desses escritórios. E foi onde eu me candidatei e fui selecionado para assumir o escritório da Embrapa na França, para coordenar toda a articulação internacional da Embrapa no território europeu. Então, eu saí de Sobral, né? Eu sempre falo isso para os meus colegas, para os meus amigos, que possivelmente se eu não tivesse saído para o Labex, para o escritório internacional da Embrapa, talvez eu estaria em Sobral até hoje, porque nós éramos muito, muito felizes na cidade de Sobral. E aí faço um parênteses, né? Os meus filhos nasceram em Sobral, né? Olha só, são cearenses. São cearenses. Eu tenho o Lucas, de 13 anos, e a Melissa, de 9 anos. Nasceram em Sobral, mas eu fiz questão de fazer a carteira de identidade deles aqui em Sete Lagoas. Então, a carteira de identidade deles, eles não têm a certidão de nascimento com o nome Sete Lagoas na origem, mas a carteira de identidade, pelo menos, foi feita aqui em Sete Lagoas. E nós éramos muito felizes por lá, mas a oportunidade de ir para a França era uma oportunidade única. Né? Nós temos só mais um escritório fora, então eu tive essa grande oportunidade e não podia perdê-la. E nós ficamos quase 4 anos na França. Né? Passamos toda a pandemia por lá, um momento bastante difícil para todos, né? E especialmente para a gente que a gente não pôde retornar para o Brasil durante algum tempo pelas limitações da época. Sim. Mas foi uma experiência profissional e pessoal incrível. Né? O meu papel à frente do escritório internacional era representar a Embrapa em território europeu, representar o presidente da Embrapa nos eventos, nos fóruns que ele não poderia participar, facilitar a cooperação internacional, é um ponto de lança, é o vendedor. Então, eu fui, até quinta-feira passada, a pessoa que fazia toda a articulação, facilitando a cooperação internacional para as nossas unidades aqui no Brasil. Da mesma forma que eu recebi a demanda dos nossos parceiros europeus para fazer essa conexão. Então, eu recebia demandas tanto das nossas unidades quanto das instituições europeias. E por lá, como eu disse, a gente morou quase 4 anos por lá e chega uma hora que a gente precisa retornar. Né? Por mais que a gente seja bem acolhido em qualquer país, quem já teve a oportunidade
de morar fora sabe disso. Chega uma hora que você percebe que você é sempre um estrangeiro. Mas depois de morar no Ceará, né, Vinícius? É difícil, né? Você não querer voltar para o Brasil. Pois é. Apesar da gente ter sido muito feliz no Ceará e também na França, chegou o momento de retornar para o Brasil. Claro que a presidência da Embrapa pediu que eu continuasse à frente da articulação da estratégia internacional na França, mas eu falei que precisava retornar, a família precisava voltar. E assim aconteceu, no final de 22 para 23, a gente retorna para o Brasil. E, claro, né, eu tinha uma decisão, eu precisava retornar para alguma unidade. E a minha escolha, a unidade de Sete Lagoas, a Embrapa Milho e Sorgo, é uma unidade muito importante para a rede Embrapa. E como eu lidava com a parte internacional, eu tinha contato com todas as 43 unidades da Embrapa. Eu interagia com todas as unidades da Embrapa. E sempre tive uma atenção com a Embrapa Milho e Sorgo pelo fato dos resultados que ela apresentava, pelo destaque que ela tinha dentro da rede Embrapa. E, claro, né, podendo aliar as questões pessoais e profissionais, eu acho que foi uma decisão bastante razoável pensar em negociar um retorno para a minha cidade, não natal, mas a minha cidade de coração. Né, de coração. E assim aconteceu. Então, eu decidi vir para cá em 2023 e continuei até 31 de julho à frente do escritório da Embrapa. Então, na semana passada, eu encerrei o meu ciclo à frente da estratégia internacional na Europa. Então, você veio de lá para cá? Exatamente. Então, terminei uma missão 31 de julho de 2025 e iniciei agora 1º de agosto de 2025 à frente da Embrapa Milho e Sorgo. E como é que foi essa adaptação? Né? A gente tem curiosidade porque é muito diferente, né? A vida lá, quer dizer, tudo, né? O clima, as conversas, a negociação. Aí você veio para Sete Lagoas assumir desse papel. Como é que foi voltar, né, para cá e assumir, então, a maior posição, né, na Embrapa aqui, conduzindo esse trabalho para uma Embrapa que é tão importante, né, no cenário econômico do Brasil? Claro. E quando eu vim para cá, obviamente, eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar o chefe geral, né? Eu vim para cá para ajudar, para somar a equipe. Eu estava ainda com a missão internacional, então era uma agenda bem dividida. A minha agenda vinculada a Brasília, mas eu já estava aqui em Sete Lagoas. Minha vida ficava na ponte aérea Brasil-Europa, né? Então, um período aqui, um período lá, ao longo desses últimos 2 anos. E quando estava para finalizar o meu período à frente do escritório da Embrapa, eu disse que queria continuar aqui na unidade, me somando a toda a equipe que existia aqui. Mas surgiu também a oportunidade, novamente, do chamamento interno para o cargo de chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo. A Embrapa tem um processo de seleção bastante interessante, importante e é inclusive modelo para muitas instituições públicas, porque nós fazemos um processo de seleção que busca exatamente selecionar pessoas com habilidades, com qualidades e com competência para essas posições estratégicas da empresa. Então, existe um processo muito rigoroso de seleção, onde o candidato apresenta um currículo com critérios mínimos que precisam ser atendidos, uma comissão interna e externa à Embrapa, com membros de empresas, de indústria, participando desse processo de seleção e de avaliação, culminando com a 3ª fase de entrevista com toda a diretoria da Embrapa. Então, um processo muito rigoroso, bastante correto, onde a gente consegue, de fato, perceber o cuidado que a empresa tem em selecionar as pessoas para essas posições. E, felizmente, eu tive a honra de ser selecionado para ocupar essa posição tão importante, né? É o cargo de chefe-geral de uma unidade da Embrapa. Lembrando, nós temos 43 unidades espalhadas em todo o país. E essa unidade aqui, além da questão profissional, a questão de estar na minha região. Afetiva, né? Afetiva, exatamente. Vinícius, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Embrapa. É claro, você já veio, você tem uma experiência internacional, mas você também tinha que entender das peculiaridades da Embrapa Milho e Sorgo. E ao negociar lá fora, consequentemente, você tinha essas informações. Então, é claro que nesse processo seletivo aí foi considerado esse tipo de posição.
Qual que é a importância hoje da Embrapa, né? Não só para Sete Lagoas, mas também, porque quando a gente se fala de Embrapa Milho e Sorgo, se fala de Sete Lagoas, mas também para esse cenário, né, mundial, considerando os seus produtos milho e sorgo? Claro, a Embrapa, Raquel, ela surgiu num momento muito crítico para o país, né? Na década de 70, o Brasil importava alimentos. Então, as pessoas, eu acho que não têm muita lembrança desse período, mas a gente tinha que trazer alimentos da nossa cesta básica, trazer de outros países. Isso trazia uma insegurança muito grande, uma segurança alimentar muito grande para o nosso país, porque grandes áreas, um país com clima adequado, mas tínhamos desafios tecnológicos para poder enfrentar. E aí, a Embrapa surge para ajudar no enfrentamento desses desafios em 73. Então, em 1973, o governo brasileiro decide implementar essa estratégia de criar uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária com um foco, né, com o objetivo de desenvolver soluções para o Brasil. A gente importava muitas soluções que muitas vezes não conseguiam atender. Não adequava, né? Não adequava por diversas razões, questões climáticas, questões ambientais, enfim. A gente precisava desenvolver mão de obra, a gente precisava desenvolver soluções para a nossa condição tropical, para a nossa realidade. E aí a gente foi muito feliz com a estratégia, né? Nós tivemos pessoas muito capacitadas à frente dessas instituições que foram criadas à época, não só a Embrapa, mas também a EPAMIG, outras instituições de pesquisa em todo o país. Mandamos os nossos pesquisadores para o exterior para que eles pudessem se capacitar e se preparar para enfrentar os desafios numa condição tropical. E fomos muito felizes com essa estratégia e hoje nós somos grandes produtores de alimento. O que o Brasil produz e o que o Brasil exporta, principalmente, é capaz de alimentar mais de 800 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas. Então, a gente tem hoje uma condição de produção tecnológica que não fica para trás de nenhum outro país do mundo. Com um detalhe, os nossos sistemas de produção, eles têm um diferencial de poder associar não só a questão produtiva, mas a questão ambiental também. Aqui eu faço um parêntese, o Brasil é um dos países que tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Como eu rodei bastante, eu conheço a realidade de muitas regiões em todo o mundo. Nós temos o nosso sistema de controle ambiental é bastante rigoroso em algumas regiões, a exemplo do norte do país. O produtor precisa preservar por conta própria cerca de 80% do território dele, da fazenda dele, vamos dizer assim, para ficar bem claro, né, para o nosso telespectador. Aqui a gente reserva 20% da área, né? O produtor é obrigado a fazer essa preservação e conservação de áreas. Então, assim, o Brasil tem uma condição diferenciada para produzir, nós temos clima, nós temos solos e, felizmente, temos também a Embrapa, que ajuda, né, junto com as universidades, instituições de pesquisa, a produzir soluções para a nossa condição, avançando cada vez mais. Então, hoje o Brasil bate recordes de produção, né? A expectativa dessa nova safra está para quase 340 milhões de toneladas, um volume mais de 10% superior ao ano passado, apesar das condições climáticas, né? Tivemos algumas quebras de safra por conta de chuvas, de excesso de chuvas ou de falta de chuva. A gente está vivendo um momento assim agora, né? O ano passado foi um momento muito crítico aqui para a nossa região. Tivemos um período muito longo de estiagem no início do ano passado. Mas mesmo assim, o Brasil mostra que é capaz de superar esses desafios. Claro que as mudanças climáticas elas vão trazer cada vez mais uma necessidade de novas soluções tecnológicas, mas eu acho que o papel da Embrapa ao longo desses anos, a importância que a Embrapa tem, né, junto com as instituições parceiras, instituições de pesquisa, para desenvolver essas soluções e para Sete Lagoas, é claro, né? A gente está aqui já há quase 50 anos, o ano que vem essa unidade aqui completará 50 anos, em fevereiro do próximo ano, será uma data muito especial para todos nós aqui de Sete Lagoas, que será muito comemorada, eu tenho certeza. Com certeza. E as soluções que foram geradas, ou que vêm sendo geradas, fazem, né, tem feito o Brasil esse celeiro, né, de produção para todo mundo. Bacana. A gente vai rapidamente para o intervalo e a gente volta falando então sobre essas ações, né, as principais ações que o Vinícius tem implementado com a nova posse e daqui a pouquinho você não pode perder.
Frente a Frente de hoje, a gente conversa com Vinícius Pereira Guimarães, que é o novo chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo aqui de Sete Lagoas. A gente está conhecendo um pouco do histórico dele e quais são as ideias, os objetivos, as metas de trabalho durante pelo menos 4 anos à frente da Embrapa, né, Vinícius? Já tem o projeto todo na sua cabeça? Não, vai depender do que vier. Tem o projeto na cabeça. Na verdade, para o processo de seleção, você precisa apresentar um plano de trabalho. Sim. Então, a diretoria da empresa já tem conhecimento das minhas ideias para os próximos 4 anos. É claro que muita coisa talvez tenha que ser adaptada para a realidade, né? Quando a gente constrói o plano de trabalho, a gente faz um recorte da atual situação, do nosso entendimento, da nossa percepção. E, claro, que ao longo do caminho a gente tem espaço para as melhorias, para as adequações de acordo com os desafios que vão aparecendo, né? E o que você destacaria, né, de primeira mão, algo que você precisa fazer, né, que estava ali no seu plano e que, de repente, você já está até trabalhando para isso começar a ser implementado, mudado, que seja. Qual que é a sua meta nesse sentido? A gente tem a sorte que a Embrapa é uma empresa muito bem organizada. Então, todos os gestores têm um modelo gerencial muito rigoroso. E não é muito problema quando a gente substitui qualquer gestor que seja. Então, a gente não tem grandes problemas, tirando as questões normalmente orçamentárias, financeiras, que elas vão de acordo com a situação econômica do país, né? E nos últimos anos, infelizmente, a Embrapa tem tido reduções, né, no seu orçamento, e eu acho que o país inteiro, né, vem passando por dificuldades, o mundo inteiro vem passando por dificuldades. Tirando as questões orçamentárias, a nossa parte estratégica ela é muito bem feita. Então, a gente tem trabalhos de previsão, de projeções, de planejamento que são muito bem feitos em todas as unidades da Embrapa. Então, a gente não tem grandes mudanças para serem realizadas no sentido de guinadas de um, vamos dizer 360. assim, né, fazer um 180, um cavalinho de pau, vamos dizer assim, ou virar a mesa. Não, a gente não tem necessidade de grandes mudanças, né, ou de mudanças muito bruscas. Eu costumo dizer que a Embrapa é um transatlântico. Para a gente poder fazer uma mudança de direção num grande navio, você não faz uma mudança radical. Sim. Você vira, né, o comando e, aos poucos, você consegue embicar o seu transatlântico para o local de destino. Então, eu acho que a Embrapa é mais ou menos assim. A gente vai promover mudanças ao longo do tempo para poder chegar, para continuar mantendo, né, a nossa unidade como uma unidade de destaque, uma unidade importante. Mas tem, sim, um destaque que eu faria em relação ao meu plano de trabalho, que é fortalecer a aproximação com as instituições que nos circundam. Eu gostaria muito de fortalecer as parcerias com os nossos vizinhos, Universidade Federal de São João del Rei, a EPAMIG, que está vizinha, que divide cerca com a gente ali na nossa fazenda, aqui em Sete Lagoas, as outras instituições, as outras universidades, governo do estado, Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, as prefeituras da região. Nós temos grandes oportunidades de juntar esforços, né, de toda Emater, FAENG. São inúmeras instituições importantes para o agro mineiro, para o agro brasileiro, que eu gostaria de fortalecer a parceria, né? É claro que existe uma série de articulações, de contatos, de contratos, mas existe espaço no meu modo de entender para que a gente possa avançar com essas parcerias fundamentais, porque se todos nós estamos caminhando na mesma direção, ou pelo menos caminhando juntos, eu acho que a gente consegue otimizar os nossos recursos, né? Principalmente quando a gente fala em recursos públicos, de várias dessas instituições que são públicas, que também padecem, né, da mesma... Dependem, né? Dependem e estão passando pelo mesmo momento que a Embrapa, né, da redução dos recursos. Eu acho que se nós estivermos cada vez mais alinhados e juntos nesse desafio de produzir soluções, de gerar conhecimento e de gerar algo que impacte o nosso cliente final, que impacte o setor produtivo, eu acho que esse seria talvez o maior destaque do meu plano de trabalho ou do que eu gostaria de avançar. Existem processos internos que precisam ser melhorados, certamente vamos procurar fazer. Nós temos uma equipe técnica fantástica, pesquisadores, analistas, técnicos, assistentes, que estão motivados para esse novo período, né? O novo período que se inicia é como aquele momento do início do ano, né? Onde a gente cria uma expectativa para o ano, cria expectativa
positiva para o período e a gente espera poder colocar em prática, né, esse planejamento, né, o que está no plano de trabalho em termos de ações internas. Em termos práticos, vamos dizer assim, você falou parceria com algumas entidades, alguns órgãos, também com a prefeitura. O que pode ser feito, né, utilizando a Embrapa e uma parceria, por exemplo, com a prefeitura, que é o órgão, né, que é o comando, a gestão da cidade, para beneficiar, né, a população? Sim. Por exemplo. Vou trazer um exemplo que foi discutido ontem na mesa. A gente pretende organizar esse ano um evento importante sobre ESG, que é o termo hoje muito falado por todas as empresas e muito buscado por todas as empresas, que é sobre a questão ambiental, social e de governança. A gente espera poder trazer para Sete Lagoas um evento, talvez o primeiro evento que vai envolver empresas públicas, privadas, para tratar desse tema dentro da Embrapa, convidando a sociedade para se envolver nessa temática e buscar entendimento e avanços dentro de cada instituição em relação a essa temática e mostrar também que o agro, muitas vezes entendido como vilão, né, o agro também pode ser parte da solução. Então, esse tipo de debate, de discussão, de diálogo com a sociedade é uma das ações que a gente pode iniciar a partir desse ano. Eu espero muito poder trazer esse tipo de momento para a cidade, desse diálogo, dessa discussão, além de, eventualmente, desenvolvermos parcerias para levar soluções tecnológicas para o campo, né? Então, falando de uma parte mais voltada para os nossos clientes finais, né, para os produtores, desenvolver ações junto com prefeituras, junto com o governo do estado, junto com a prefeitura de Sete Lagoas, para que a gente consiga levar soluções para os nossos grandes desafios que a cidade, que a região tem, que é produzir alimentos, que é produzir com qualidade. Claro que a Embrapa de Sete Lagoas, a Embrapa Milho e Sorgo, tem especificidades, né, nas temáticas. A gente tem uma equipe muito grande de especialistas, mas a gente tem algumas especificidades. Mas nós temos em Minas Gerais, só para poder exemplificar, nós somos uma região de pecuária, produtora de leite. Apesar de não termos especialistas na produção de leite na nossa unidade em Sete Lagoas, Minas Gerais é agraciado com outra unidade da Embrapa, que fica em Juiz de Fora, que é especializada em gado de leite. Então, nós temos o papel, enquanto Embrapa Milho e Sorgo, de facilitar as conexões dos nossos parceiros, né? Vou trazendo aqui para Sete Lagoas, né? Facilitar o acesso dos nossos parceiros, como a Prefeitura de Sete Lagoas, como a região de Sete Lagoas, acessar tecnologias e parcerias com outras unidades da Embrapa. Então, a Embrapa Gado de Leite, por exemplo, que está em Juiz de Fora, que não é muito distante, mas Minas Gerais é grande demais, não é tão perto também, poderia ser uma instituição que poderia estar mais próxima e trabalhando em conjunto com a Milho e Sorgo, trazendo solução, já que o nosso setor de pecuária de leite é um setor muito forte aqui. Nós não temos grandes produções de soja, nem de milho, nem de sorgo, mas podemos desenvolver isso também. E era isso que eu ia entrar agora. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de milho, né? O sorgo é não tão grande quanto, mas o mercado está se abrindo, especialmente o mercado chinês. Nesse sentido, né? E a gente vai do produtor à internacionalização do produto. É uma meta, é um projeto seu de expandir nesse sentido e fazer da Embrapa Milho e Sorgo, de repente, uma mão nesse processo aí de ampliar a exportação? Nós temos um papel importantíssimo de ajudar os nossos parceiros na produção. E claro que a gente participa de vários ambientes onde se discute essas formas de melhoria das exportações do Brasil. Hoje, claro que o carro-chefe do país em termos de exportação é a soja. São mais de quase 170, 160 milhões de toneladas de produção de soja. O milho fica um pouquinho atrás, né, com 130 milhões de toneladas de produção no Brasil. No caso da soja, boa parte é exportada. O milho, a gente tem um consumo interno muito alto, né? A gente tem uma produção de carne que usa muito, que depende muito do grão do milho e também da soja, mas a produção de carnes de suínos e aves depende muito disso, assim como a bovinocultura. Mas nós temos uma capacidade muito grande de exportar esses produtos. E claro, quanto mais a gente conseguir aumentar a nossa produção, a nossa capacidade de produzir de forma mais sustentável, mais a gente colabora com a capacidade das empresas e produtores na capacidade de exportação. Então, a gente vai precisar trabalhar. A Embrapa não vai focar no processo de exportação. Sim.
mas a partir do momento que a gente melhora os índices produtivos dos nossos produtores, ajuda na produção mais barata, utilizando insumos mais adequados, e aí eu faço um parênteses aqui, essa é uma unidade que tem uma importância gigantesca dentro do setor produtivo, porque a gente trabalha com bioinsumos na geração de produtos que usem menos químicos, algo que os países, cada vez mais, os países importadores buscam, né, produtos que utilizem menor quantidade de produtos químicos. Então, essa unidade tem um papel importantíssimo nisso. Através dessas ações vamos falar, de base, né, fazendo o bem feito dentro da porteira, né, como a gente fala, né, o trabalho bem feito dentro da porteira, a gente cria uma oportunidade desse excedente de produção para que as empresas possam exportar. E aí você falou bem da questão do sorgo. Essa é uma cultura muito importante para o país. O sorgo tem uma característica... O milho é uma questão tradicional, né? A gente consome o milho não só para alimentação animal, mas a gente tem uma relação. A gente tem uma relação especialmente o mineiro, né? Exato, que ama. Exato. O bolinho de fubá não pode faltar. Não. Então, a gente tem uma relação com a alimentação humana, com o milho, mas o sorgo também tem uma importância grande, tanto para a alimentação animal quanto para a alimentação humana. A gente tem divulgado isso, nós temos equipes aqui na Embrapa Milho e Sorgo que trabalham com o desenvolvimento de produtos para alimentação humana. Faço convite a você para que as pessoas possam conhecer isso na Embrapa, para que você conheça isso na Embrapa, a quantidade de produtos que são gerados, né, provenientes do sorgo, produtos muito deliciosos, muito nutritivos e que podem ser explorados de uma melhor maneira. Então, a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento e de promoção dessas culturas. O milho não precisa, mas o sorgo, a gente está nessa campanha para que os produtores conheçam por quê. O sorgo tem uma característica de ser um pouco mais tolerante às questões climáticas. Ele é mais tolerante do que o milho. Então, regiões mais secas, onde os índices pluviométricos não são tão generosos, né? A gente tem o sorgo como uma opção, já que o milho ele tolera um pouco menos grandes veranicos, né? Grandes períodos com falta de chuva. Então, a gente vai fazer o trabalho de base desenvolvendo soluções para melhorar a competitividade, o sistema de produção. E aí, além de melhorar os sistemas produtivos, né, a produtividade e as condições da produção, a desenvolver sistemas cada vez mais resilientes. A gente trabalha hoje com a ideia de sistemas climaticamente inteligentes, né? Então, sistemas de produção, que quando a gente fala só em milho e sorgo, muitas vezes os nossos parceiros ou as pessoas não têm a ideia do todo. A Embrapa Milho e Sorgo não trabalha só com milho e sorgo, a gente trabalha com sistemas de produção. Então, a gente trabalha também com soja, a gente trabalha com gado de corte, a gente trabalha com gado de leite, trabalha com floresta de eucalipto. Então, na verdade, a gente pensa em sistema como um todo. E isso é importante porque todas as soluções tecnológicas que são produzidas, elas precisam ser produzidas na lógica do sistema. O produtor não tem só o pé de milho ou não tem só o pé de sorgo. Ele tem o milho, ele tem o sorgo, ele tem a vaca de leite, ele tem o gado de corte, ele tem, às vezes, uma floresta de eucalipto. E essa é a realidade do nosso produtor. E em Minas nós temos muitos pequenos produtores e a gente precisa pensar em toda essa realidade, né? Do pequeno até o grande e pensando no sistema de produção como um todo. Olhando as questões técnicas para a solução, vamos dizer, integrada, né, dos nossos sistemas. Que é o que, no final das contas, fica mais barato, vamos dizer assim, que é essa solução integrada, e mais eficiente, mais eficaz. E outra coisa, Raquel, a gente tem a oportunidade, muitas vezes uma cultura que não está indo muito bem consegue cobrir um eventual prejuízo da outra. Então, quanto maior diversificado for o sistema produtivo, menos chance para uma ocasionalidade, né, de algum prejuízo, de algum dano, você reduz esse risco, né? Claro que a gente passa por variações climáticas importantes nesses últimos anos, mas quanto mais diversificado puder ser o sistema, quanto mais resiliente puder ser o sistema, melhor para o nosso produtor. Na verdade, é um desafio que ajuda nas respostas, vamos dizer assim, para todo mundo, né, Vinícius? Exatamente. E esse desafio é o que nos move. Então, como a Embrapa tem uma missão, a gente pesquisa, mas a gente tem uma pesquisa que precisa ser aplicada. Esse é um grande diferencial e aí eu aproveito para os nossos telespectadores. A Embrapa ela tem essa missão de levar a solução para o nosso público, para o produtor. Temos que chegar lá na ponta,
temos que chegar com a solução para que as pessoas utilizem. Esse é um grande diferencial quando a gente compara muitas vezes com as universidades que também fazem isso. Mas a Embrapa precisa, ele tem a obrigação de fazer com que a tecnologia chegue na ponta, e isso para a gente é a nossa grande motivação, é o nosso grande drive, né? Onde a gente precisa caminhar com as nossas equipes, é o que nos motiva para poder levar de fato a solução para os nossos produtores rurais. Muito bacana. A gente poderia ficar aqui um tempão conversando e o espaço está aberto para você voltar outras vezes. A gente pretende também estabelecer outras parcerias para informar a população. Você deu muita informação que eu também não conhecia e a gente precisa visitar a Embrapa, trazer isso para cá para o público. Portanto, eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui. Eu sei que você deve estar cheio de coisa para fazer lá, mas abriu esse espaço e é importante porque é um espaço democrático também da gente levar para o cidadão, né, para o telespectador, para o eleitor, enfim, todas as pessoas que estão conosco, o que a Sete Lagoas produz, o que ela tem e o que volta para a cidade, para o desenvolvimento dela. Muito obrigada, viu, Vinícius? Eu que agradeço. E volta outras vezes, que a gente tem muito para conversar. A gente finaliza por aqui. Esse foi o Frente a Frente com Vinícius Guimarães, o chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo. Agradeço a você, o carinho da sua audiência, e a gente volta numa próxima oportunidade.